Graça e paz, amados, como é maravilhoso começarmos uma semana olhando para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus precisa realmente dirigir, orientar, nos instruir para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Essa semana queremos abordar o tema, mas enchei-vos do Espírito. O que é isso que o Espírito Santo está nos falando? O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Efésios 5,18, aqui nós encontramos o oitavo paralelo que Paulo vem fazendo. Em Efésios 4, ele vem dizendo: aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais. Então, ele vem fazendo esses paralelos, do que é um gentio e do que é uma pessoa que tem Jesus, um salvo em Cristo Jesus. Então, a gente vê aqui Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa abordagem aqui, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo pode ter interpretações erradas. Podemos pensar que o Espírito Santo é um ar, um vento, por entendermos que no dia de Pentecostes soprou um vento impetuoso. Podemos entender que seja o Espírito Santo uma fumaça. Quando o templo de Salomão lá foi edificado, a casa se encheu de fumaça. Podemos talvez pensar que é uma fumaça que vai encher nós, é um vento que vai encher nós, é uma água que vai encher nós. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo trata-se de governo. Aquele que governa, aquele que nos instrui, aquele que nos orienta. Então Paulo faz um comparativo aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que essas duas coisas, o vinho e o Espírito, têm em comum? A pessoa que é tomada pelo vinho, ela fica dominada, o vinho sobe para a cabeça e ela faz coisas que talvez ela não faria em sã consciência. O Espírito Santo precisa nos encher tanto que ao ponto que ele suba, mas não para nós fazermos coisas inconsequentes, mas para que nós sejamos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser governado. No que eu preciso do governo? Quando a gente viu esses dias Paulo descrevendo sobre os falsos acusadores que acusaram ele, então ele escreve aos Coríntios dizendo: os sentidos deles estão embotados, estão insensíveis. Nós temos 5 janelas no nosso corpo que são os sentidos. E nesses sentidos foi que o diabo derrubou o primeiro homem, primeira mulher, Adão e Eva, seduzindo pelos sentidos. Eva deu ouvidos ao diabo, ela viu que era um fruto desejável para dar entendimento, conhecimento, e ela talvez sentiu o perfume nesse desejo, e ela tocou com o seu tato e ela provou com o seu paladar. Então, ao mesmo tempo, nos 5 sentidos, nós temos o enchimento do Espírito também. Então, usando os sentidos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o governo do Senhor precisa, o Espírito Santo precisa governar os meus olhos, para que eu saiba o que eu estou vendo. E a Bíblia diz dos olhos: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Eu preciso saber o que é que eu ouço. Eu preciso definir, decidir se da minha boca vai sair o que edifica ou o que destrói. E a gente vê os sentidos, aonde a gente anda, o que a gente toca. Então, ser governado pelo Espírito Santo é deixar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é ser governado, pelo menos nos 5 sentidos. Aí o nosso coração se encherá daquilo que agrada ao Senhor. Se falarmos aquilo que edifica, se olharmos aquilo que realmente traz luz para a nossa vida, se ouvirmos e guardarmos no coração aquilo que nos fortalece, e se andarmos por lugares que o Senhor nos dirige para andarmos, e se tocarmos naquilo que o Senhor permite que nós tocarmos, viveremos cheios do Espírito Santo de Deus. É tão simples, mas pela simplicidade não perde a profundidade e a espiritualidade. O problema nosso é que nós rotulamos
o que é espiritual e o que não é. E às vezes não vamos viver cheio do Espírito por não entender que é o governo do Senhor sobre a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.